um pouquinho sobre a questão de distribuição física, né? Só que antes eu queria saber de vocês como é que estão a questão dos. A gente está na primeira etapa, né, na fase da primeira etapa do trabalho em grupo, né? Ou trabalho individual, pode ser conjunto unitário também, para quem desejar, mas vocês estão com alguma dificuldade? Quer que eu explique qual foi? Vamos dar uma passadinha, né, no material para a gente entender direitinho, tirar qualquer dúvida que tenha ficado, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Pronto, vamos lá aqui. Aqui. Pronto, vocês estão vendo, né? Pronto, qual é a ideia? Qual é a ideia desse trabalho? A ideia é que a gente analise um caso real, né, para que a gente possa ter uma noção do quanto a logística e a logística de transporte, né, ela tem ganhado importância na medida em que, como a gente tratou no primeiro fórum, né, o comércio eletrônico fez a distribuição física, a gerenciamento da cadeia de suprimentos perder importância. Acredito que todo mundo disse que não. E por quê? Porque vender ficou mais fácil no sentido de que os canais de transação, né, eletrônicos, eles possibilitam a venda para qualquer lugar. O problema é entregar em qualquer lugar. E a partir daí, a logística passou a ter uma importância muito grande. E por que que eu trouxe a ideia da ferrovia de integração Oeste-Leste? Porque a FIOL, ela faz parte de um conjunto de obras de grande porte no assim, encampada não somente pelo Brasil, mas hoje também pela China, que eu não sei se vocês viram, mas a China fez um senhor porto no Pacífico, né? Eu não me lembro agora exatamente o país, mas a ideia é fazer com que haja uma espécie de um novo canal do Panamá a partir do momento em que as cargas venham por navio, cheguem pela Bahia, Porto Sul, que está interligado com a FIOL, que está interligado com outra ferrovia dentro do país, que vai interligar até o porto no Pacífico, fazendo com que haja um fluxo de materiais muito grande sem a dependência do Canal do Panamá. Eu não sei se vocês viram há um tempo atrás a ideia do governo americano de tomar o Canal do Panamá já em retaliação, digamos assim, aos investimentos chineses na região, porque a ideia de que bem, eles estão numa disputa não somente comercial, como política também, né? E estão brigando pela hegemonia, né? Os americanos pela manutenção da hegemonia e a China pelo crescimento, né? E esse tipo de movimento sempre causa uma série de problemas, né? E que esse foi um deles. Então, é importante a gente levar em consideração que a Bahia passa a ser ou ter a possibilidade de se transformar num dos maiores corredores mundiais de carga. Só que o interessante é que, para a gente aqui, também é muito bom. Por quê? Porque, observem, se vocês pegarem o mapa rodoviário, vocês vão ver que na Bahia, ligação oeste-leste de maior porte, somente a BR-242, né? Que inclusive tem, essa época então está uma quantidade imensa de caminhões, né? Fazendo escoamento da safra do Oeste, e a Estrada do Feijão, que é uma estrada estadual, mas que ganhou importância na medida em que a ponte Xique-Xique Barra foi concluída. Então, mais um canal Oeste-Leste. Hoje a gente tem dois, né? E ainda assim não dá conta, por quê? Porque o modal rodoviário também apesar de ser importante, interessante, mas é um modal que, para grandes quantidades de carga, acaba se transformando em algo custoso, né?
e também eleva o risco, né? Porque hoje qualquer carreta, né, na estrada é bitrem. Então, até as ultrapassagens e a segurança da estrada e a própria manutenção da estrada e a 242 todo ano tem que ser recapeada, porque o peso dos caminhões faz com que ela, né, se degrade muito mais rápido e por aí vai. Então, o que é que eu fiz aqui no trabalho de vocês? Eu fiz a pequenina introdução, né? Mostrando que a intenção do governo do estado seria diminuir o que se chamou de custo Bahia, né? Então o governo passou a intencionar tanto na promoção de instalação de empresas em regiões onde a infraestrutura possibilite, né, um bom desempenho, quanto trabalhar na melhoria da própria infraestrutura, aproveitando apoio do governo federal e também, né, investimentos externos. Então, a partir daí a intenção do governo seria promover a interiorização do desenvolvimento no território baiano, que ainda é muito concentrado, né, diminuindo o peso da região metropolitana na economia do Estado. Então, para dar início a essa intenção, ele solicitou, né, o governo solicitou alguns estudos e que inicialmente se desejou aprofundar esses estudos sobre a implantação da ferrovia de integração Oeste-Leste, a chamada FIOL. Então, essa primeira etapa basicamente é para vocês, né, do dia 22 até o dia 8, né, apresentar o projeto, né, da FIOL, ou seja, o que é a FIOL, de onde ela vai, para onde ela vem, qual é o investimento dela, o que é que se pretende com ela, né, com quem ela está interligada, por que que ela é importante. Então, a, a, é, a ideia é fazer com que vocês façam uma pesquisa e, a partir daí, tenham uma noção maior do que é essa ferrovia, qual é a sua importância para o desenvolvimento do Estado, certo? Só que aí, na terceira unidade, o que é que eu fiz? Eu fiz uma continuação, né, desse estudo, onde vocês vão pegar as informações que vocês têm, né, que vocês fizeram da FIOL, a partir dali, vocês buscarem o seguinte, bem, por onde a FIOL passa, o que é que se produz, né, no entorno, até saber, por exemplo, onde é que estarão as estações, né, onde é que está prevista as paradas do trem, né? A questão da integração da FIOL com outros modais de transporte. Então, por exemplo, eu já adiantei que a ideia, né, e está em construção o Porto Sul, ali ao norte de Ilhéus, né, para que haja, já que o porto, né, de Ilhéus, ele é um porto hoje urbano e sem condição de expansão, né? Então, por isso se fez a opção por um outro porto. E a outra coisa, dentro disso, qual é a capacidade de alavancar o desenvolvimento do Estado da Bahia a partir dessa melhoria da infraestrutura de transporte? Eu coloquei no AVA alguns artigos que eu achei, alguns textos que eu achei sobre isso, para ajudar vocês a fazer esse trabalho e buscar esse conhecimento. Então, assim, eu não vejo, a não ser que vocês me digam o contrário, assim, uma dificuldade no entendimento e também, assim, eu vejo com muito bons olhos essa possibilidade de vocês né, se aprofundarem um pouco e conhecerem um pouco mais sobre o que é que está acontecendo, né? E a partir daí fazer uma reflexão sobre essas obras e essa construção de uma infraestrutura e também a diminuição da dependência que a gente tem, que se tornou demasiada em relação ao modal rodoviário, certo? Então, existe a possibilidade. Verifique também se não tem a possibilidade de utilizar a ação das hidrovias através do Rio São Francisco ou coisa parecida, que eu acho que vai ser bastante interessante. Certo, meu povo? Todo mundo tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida em relação a esses trabalhos? Sim? Não? Talvez? Bom, se ninguém disse nada, qualquer coisa que precisarem, estamos por aqui. Vamos seguir em frente em relação a um tema que segue com o que a gente está tratando, que é a questão da distribuição física. Deixa eu fazer aqui, pronto.
Veja bem, quando a gente fala de distribuição física, a gente está falando de um ramo da logística empresarial que trata de movimentação, estocagem e processamento dos pedidos, né, dos pedidos dos produtos finais de uma firma. E o interessante é a gente perceber o seguinte, que a distribuição física, ela não trata apenas da movimentação física, mas também da comunicação, uma vez que os produtos só podem ser movimentados e transportados e entregues na medida em que a gente saiba para onde esse produto vai, né? E qual o tempo que ele chega e por aí vai. E isso é muito importante, por quê? Porque existem alguns conceitos, por exemplo, valor de tempo e valor de lugar, né? O valor de tempo é parte do princípio de que um produto só tem, primeiro, quando é que um produto tem valor? Um produto tem valor para mim quando ele atende à minha necessidade, correto? Então, partindo desse princípio, a gente pode dizer que um valor, que um produto, que o valor de tempo, por exemplo, é quando o produto chega ao ponto de venda ou à minha residência no tempo correto para a sua utilização, ou no tempo correto para a satisfação da minha necessidade. E valor de lugar é quando o produto chega no lugar correto onde ele vai ser procurado, né, ou consumido, né, pelos clientes. Então, a ideia é que não adianta eu ter o melhor produto do mundo se ele não está disponibilizado no lugar certo e no tempo certo. Percebe? Então, essa é uma das questões fundamentais em relação à logística. Por quê? Porque a logística, né, e a distribuição física, ela parte justamente disso, de fazer com que o produto certo chegue no local certo, no local certo, no lugar certo, no tempo certo, mantendo as suas características originais. Ou seja, sem estar quebrado, sem estar variado, né, e assim por diante. Então, quais são os fluxos típicos de um canal de distribuição? Primeiro, do ponto de vista do especialista em logística, parte das fábricas, onde, a partir da manufatura, há um estoque de produtos acabados. E esses produtos acabados, eles saem geralmente das fábricas, utilizando o máximo da capacidade dos meios de transporte. Então, eles acabam saindo com a chamada carga cheia, né? Onde eles podem ir diretamente para intermediários grandes, né? Que recebam, que comprem uma quantidade, né? é, é, que possa encher um caminhão, um trem, ou um avião, ou o meio de transporte utilizado, ou para depósitos regionais, ou para entregas diretas de consumidores finais e outras companhias que podem utilizar. Por exemplo, eu posso ter uma fábrica de lâmpada para farol de automóvel, que pode ir direto para outras companhias ou para uma outra fábrica, né? Ou melhor, para uma fábrica, uma montadora de automóvel que vai utilizar essas lâmpadas na confecção dos seus produtos. Então, as fábricas podem fazer entregas diretas com carga cheia, ou então uma entrega de carga cheia para um depósito regional, que a partir daí vai utilizar meios que vai estar mais próximo aos intermediários ou aos consumidores finais ou outras companhias, e a partir daí eles têm uma capacidade de, por ter uma distância menor e meios de transporte, né, com menor capacidade, deles entregarem menores quantidades ou cargas parceladas, de uma maneira a ter um melhor atendimento da necessidade desse cliente, ou seja, ganha-se na capacidade de prestação do serviço, né? Por exemplo, vamos pensar num Zé Delivery, né? Um Zé Delivery é uma empresa que parte da lógica de ter pequenos pontos de apoio ou depósito, pequenos depósitos, onde os consumidores finais vão trazer, ou melhor, os consumidores finais vão fazer a solicitação de pequenas quantidades de material que vão ser entregues por motos, por exemplo, né? Então, eles acabam recebendo uma quantidade maior
de um distribuidor, né, um caminhão, por exemplo, e a partir daí eles fracionam essas cargas entregando aos consumidores finais em pequenas quantidades. Então, a lógica, os fluxos típicos do canal de distribuição são esses aqui. Então, o que que a gente tem? Primeiro, a entrega direta a partir dos estoques de fábrica ou entrega direta a partir de vendedores ou da linha de produção. O que que pressupõe uma entrega direta? Primeiro, grandes quantidades numa única localização para que gere um menor custo de transporte. Isso também. Então, quando é que é utilizado a entrega direta? Quando eu entrego matéria-prima, né? Ou para grandes consumidores, né? Quando é que eu faço uma entrega utilizando o sistema de depósito? Primeiro, quando eu tenho quantidades inferiores à necessária para atingir a carga completa, quando eu tenho uma movimentação de curta distância, né? Ou custos adicionais de estocagem compensados pelo menor custo de transporte, né? Por quê? Porque o sistema de depósito, os depósitos já ficam mais próximos do consumidor, fazendo com que ele acabe tendo um menor custo de transporte pela menor distância. E qual é uma outra vantagem de você ter um- um- uma, uma entrega feita utilizando o sistema de depósitos? Um melhor serviço oferecido. Então, se a gente voltar à ideia do Zé Delivery, por exemplo, a gente vai perceber que quando a gente liga e pede, sei lá, uma caixinha de lata de cerveja, a gente acaba tendo uma. A cerveja chega num tempo muito mais rápido e gelada, por exemplo, né? E uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? Quanto mais rápido ele tirar do depósito, né, e entregar para o consumidor, menos tempo vai ter para a cerveja esquentar durante o percurso. Então a gente passa a ter um melhor serviço a partir desses sistemas de depósitos. Quais são as considerações adicionais frente às alternativas que a gente tratou até então? Ou seja, que perguntas eu devo fazer para que eu escolha o melhor sistema? Primeiro, qual serviço de transporte deve ser utilizado para movimentar os produtos a partir da fábrica e a partir dos armazéns? Então, a gente passa a ter uma situação de que, a partir das fábricas, geralmente se tem ou fábricas ligadas a uma linha ferroviária, ou então a caminhões de grande porte, né, fazendo com que meios de transporte menores acabem fazendo as entregas na ponta. Quais os procedimentos de controle devem ser empregados para os itens de inventário? Outra questão importante, por quê? Porque a gente precisa controlar entrada e saída, e quanto maior a quantidade de entradas e saídas, mais fácil é se perder. Então, por exemplo, eu nunca me esqueço, alguns anos atrás saiu uma reportagem que o Porto de Santos tinha perdido durante um ano uma quantidade X de containers. Aí você fica pensando assim, pô, como é que o cidadão perde um container? Bem, se a gente pensar do ponto de vista individual, é complicado realmente perder um container. Mas se a gente levar em consideração a quantidade de containers que entra e sai do Porto de Santos todos os dias, aí a gente já começa a entender que é muito fácil, né? É muito mais fácil do que a gente pensava a perder um container. Por quê? Porque esse controle de entrada e saída tem que ser muito mais rigoroso, digamos assim, né? Ah, onde devem se localizar os depósitos? Quais dimensões devem ter e quantos armazéns são necessários? Essa é uma outra questão. Por quê? Porque a localização do depósito, ele tem que hoje levar em consideração, principalmente em relação aos grandes centros, a questão da facilidade de entrada e saída, né? Custo, né? O metro quadrado naquela região. Então, são uma série de questões que precisam ser levadas em consideração para que a localização dos armazéns possibilite uma entrega rápida, uma boa prestação de serviço a um custo condizente, né? Então, outra questão, quais arranjos para a comunicação de pedidos devem existir e quais comunicações pós-pedido são necessárias, né? Hoje, os meios eletrônicos facilitaram muito a comunicação entre as empresas e os seus consumidores, mas ainda assim, a grande questão é que, uma coisa para a gente levar em consideração, quanto maior
a intensidade da comunicação, mais embolada essa comunicação pode ficar. Por exemplo, vamos pensar no WhatsApp. O WhatsApp é um tipo de comunicação que facilita bastante, né, a nossa vida. Só que aí a gente passa a criar grupo de WhatsApp para qualquer coisa. Então, quando você vê, você já faz parte de 886 grupos de WhatsApp, o que faz com que no meio de tanta comunicação você se perca. Ou então, se a gente pensar no outro exemplo, dentro de um único grupo de WhatsApp, focado para aquele determinado tema, se as pessoas passam a desvirtuar, né, o objetivo para o qual aquele grupo foi criado, você passa a ter uma situação de que vai se falar de tudo, de política, de futebol, de religião, né, da vida alheia, e você só não vai achar a informação que era necessária para a realização do seu trabalho. Então, é preciso levar em consideração qual é o arranjo assim, para a comunicação, de modo que a gente tenha uma comunicação rápida, intensa, porém segura, certo? E a outra questão é qual nível de serviço deve ser providenciado para cada item de produto. Aí tem duas questões que a gente tem que levar em consideração. A primeira delas é que o nível de serviço muito é definido pela exigência do mercado consumidor, pelo nível de serviço praticado pela concorrência e pelo custo que este nível de serviço vai lhe acarretar, né? Então, a gente precisa levar em consideração esses três aspectos. Para isso, então, a gente passa a utilizar três conceitos que são muito interessantes, e o primeiro deles é o chamado conceito de compensação de custos, né? O conceito de compensação de custo, a gente ele vai reconhecer, né, que os modelos de custos das várias atividades de uma firma muitas vezes exibem características que colocam essas atividades em conflito econômico entre si. O que é que se está querendo dizer? Está querendo dizer que muitas vezes, quando você aumenta a quantidade de depósitos para que você fique mais perto do cliente, a diminuição do custo de transporte pode ser anulada pelo aumento no custo de armazenagem. Então, se eu não me engano, a gente tem esse exemplo aqui, né? Então, a compensação de custos, né, para determinação do total de depósitos que um sistema de distribuição vai ter. Então, observe que temos aqui, né, o custo e o total de armazém no sistema. Então, quanto maior a quantidade, né, de estoques, né, de armazéns, maior o custo do estoque, porque eu preciso manter, né, todos esses estoques. Quanto maior a quantidade de armazéns, também vai haver um aumento no custo do processamento do pedido. Então, para manter um nível de comunicação interessante, né, você precisa ter uma estrutura melhor e, por isso, mais custosa. Mas, em compensação, quanto mais armazém você tem e mais perto do consumidor você está, você passa a ter também um custo menor, né? Por outro lado, um custo menor de transporte. Então, veja, o custo de estoque sobe, o custo de processamento do pedido sobe, mas o custo do transporte cai. Sim, então, como é que a gente vai definir? Definir, né, através do custo total, onde a gente vai somar os custos de transporte, estoque e processamento do pedido, para ver a quantidade de armazéns que, levando em consideração a, o custo de transporte, o custo de estoque e o custo de processamento de pedido, se dá na menor situação. Então, eu passo a perceber que, a partir do momento que até um determinado ponto, quando eu aumento a quantidade de armazéns, eu venho diminuindo o custo total. Só que chega a um determinado ponto que eu passo a perder tudo aquilo que eu ganhei na medida em que eu estou elevando os custos de estoque e de processamento do pedido, eliminando o que eu estou poupando em relação a custo de transporte. Então, eu preciso olhar as três coisas em conjunto para que eu, né, faça a melhor escolha.
Um outro conceito é o conceito do custo. Então, assim, o conceito. Compensação de custo, tá. O conceito do custo total reconhece que os custos individuais podem ter comportamentos conflitantes, né, devendo ser examinados coletivamente e balanceados no ótimo, como a gente fez. Através desse conceito, a gente reconheceu o quê? O que é que se reconheceu a partir daí? Que administrar transportes, estoques e processamento conjuntamente é que vai levar às substanciais reduções no custo. E que esse conceito foi importante porque, para a gente decidir, para que a firma pudesse decidir quais atividades deveriam ser agrupadas e chamadas de distribuição física. Ou seja, até a definição das atividades que deveriam ser agrupadas dentro da área, né, da distribuição física veio a partir desse conceito. Um exemplozinho para a gente entender um pouquinho melhor. Então, veja, um fabricante de instrumentos eletrônicos, e essa é uma informação importante, localizado na costa oeste, provavelmente dos Estados Unidos, estava interessado em providenciar bom serviço de distribuição para os mercados do outro lado do país, ou seja, na costa leste. Então, foram consideradas três formas básicas de transporte: o aéreo, o ferroviário e o rodoviário. Então, tanto os custos quanto os desempenhos associados a cada um desses serviços variavam substancialmente. Então, na entrega porta a porta, o transporte aéreo poderia levar um tempo médio de cerca de 4 dias, enquanto que o transporte de trem e caminhão exigiria o dobro, 8 dias. Então, de avião, eu consigo entregar mais rápido ao meu cliente. Mas, em compensação, os custos das alternativas de transporte eram facilmente obtidos, né? Ou seja, eu sei quanto custa cada um deles. Então, a ideia de compensação vai. O que é que nos gera? Né? Um alerta para que a gente não se baseie na seleção do modal apenas nos custos de transporte. Vamos lá ao exemplo. Então, veja, o custo de transporte, nós temos aqui o custo, e o custo por trem, que é menor do que o de caminhão, que é menor do que o de avião, certo? Então, o custo de transporte, na medida em que eu vou passando do trem para o caminhão, para o avião, ele sobe. O custo de estoque desce, porque se eu entrego mais rápido para o consumidor, o avião acaba tendo necessidade de menor custo. E o custo de processamento dos pedidos para os três modais, ele acaba sendo constante, igual para os três, né? Então, pelo custo total, eu teria a escolha por caminhão, né? Só que quando a gente passa pela compensação de custos, a gente vê o seguinte: observe, a carga aérea, o custo de transporte. A carga aérea é mais cara do que de caminhão, que é mais cara do que o de trem. A manutenção de estoques mais barata, né? Ou seja, o trem é mais barato em relação ao transporte. O avião é mais barato em relação à manutenção de estoques. Por quê? Porque traz uma quantidade menor, então eu consigo transportar e entregar sem a necessidade de grandes estoques de produto final, né? Próximo ao consumidor. E o processamento do pedido, ele é sem relevância porque ele é igual para os três, né? O que é que acontece a partir daí? Acontece a partir daí que se mostrou que a utilização de carga aérea, ela é mais interessante neste caso do que o de caminhão ou do que o de trem. Algo que a gente só consegue enxergar na medida em que a gente utilize essa questão da compensação de custos, certo? O que que acontece, compensação de custo e custo total? O que que acontece aqui? Por que que eu disse no início que essa informação, né, de que a gente está tratando de instrumentos eletrônicos é importante? Porque o que que aconteceu? Equipamentos eletrônicos, eles acabam sendo pequenos, leves e de alto valor agregado. Então, eu nunca me esqueço de uma. Teve um rapaz, né? Um estudante de pós-graduação que no seu final de curso fez um trabalho, né, que envolvia a criação de uma empresa de transporte logístico
que utilizava basicamente o modal aéreo. E esta criatura foi quase que reprovada, né, no seu trabalho, porque os professores consideravam que aquele projeto, aquele plano de negócio era um absurdo na medida em que o custo de transporte do trem, ou melhor, do avião, era muito maior do que de outros modais de transporte, como o trem e o caminhão. Só que os professores não levaram em consideração a transformação da indústria, o que e do mercado consumidor, fazendo com que, primeiro, as comunicações possibilitaram que as organizações tivessem muito maior coordenação em relação à cadeia de suprimentos, né? A outra questão é que os consumidores passaram a ter um nível de exigência de serviço maior. E a outra questão é que a indústria passou a desenvolver produtos menores com alto valor agregado, o que viabilizava a entrega através do modal aéreo. O nome da empresa que o cidadão criou? FedEx. Ou seja, a FedEx é uma empresa que, se eu não me engano, eu acho que fica o hub da FedEx nos Estados Unidos, fica na cidade de Atlanta, se eu não me engano. E que neste aeroporto da FedEx, um avião pousa ou decola a cada 90 segundos. Imagine a quantidade de aviões e a quantidade de carga que essa empresa consegue movimentar dentro dos Estados Unidos, né? E para o mundo inteiro, recebendo do mundo inteiro, né, para distribuição nos Estados Unidos. Então, minha gente, o conceito de sistema total representa o quê? Uma filosofia de gerenciamento que vai considerar todos os fatores, né, afetados de alguma forma pelo efeito da decisão tomada. Então, esse enfoque do sistema total, ele observa problemas de distribuição em termos abrangentes, né, para descobrir relações que, se fossem negligenciadas, poderiam levar a decisões subótimas, ou seja, fazendo com que a empresa tivesse um custo maior do que seus concorrentes, diminuindo assim a sua capacidade de competir com eles, certo? Então, essa esses são os conceitos, né, que eu acho que a gente precisa ter de forma bastante clara na cabeça da gente. E vou aproveitar o ensejo para a gente também iniciar uma segunda etapa aqui da distribuição física com algumas informações que a gente precisa tratar. Primeiro, quando a gente está dentro de distribuição física, a gente está falando agora de canais de distribuição. O que são canais de distribuição? São uma ou mais empresas ou indivíduos que vão participar do fluxo de produtos e ou serviços, desde o produtor até o cliente ou usuário final. Vocês conseguem perceber a diferença entre cliente ou usuário final? Ou melhor, vocês estão vendo e nós estamos. Peraí, deixa eu ver uma coisinha que eu acho que nós não estamos compartilhando. Peraí, deixa eu compartilhar aqui para a gente. Pronto, eu acho que agora sim, né? E, minha gente, se vocês conseguem entender ou compreender ou explicar o que seria a diferença entre cliente ou usuário final? Vamos pensar da seguinte forma: eu tenho uma pet shop. Quem é meu cliente? Agora, meu povo, reage. Quem é que tem pet aí? Responde. Quem é o cliente da pet shop? O cliente seria o dono dos animais, E o usuário final? o animal, né? O cão, o cachorro. Então, observe o seguinte, Miquel. E se a gente pensar
na escola, numa escola. Quem Seria são os os pais, né? clientes? Os Pai. pais e os usuários, as crianças, né? Os jovens. Então, assim, é interessante a gente ter essa noção, porque nem sempre o cliente é o usuário final. Então, quando eu tenho, por exemplo, vamos para um outro exemplo completamente diferente. Eu sou da Ambev. Quem é o meu cliente? É o distribuidor ou o dono do bar, que é quem, né, paga. Mas quem é o usuário final? O consumidor, né, o cliente do bar. Então, isso é importante a gente levar em consideração. Por quê? Porque nem sempre. Agora, o cliente pode ser o usuário final? Pode, mas nem sempre são os mesmos, né? Isso é importante porque para a gente perceber que muitas vezes o cliente e o usuário final não fazem digamos assim, eles não têm os mesmos juízos de valor em relação ao produto. Eles não têm as mesmas. Eles não compram o seu produto pelo mesmo motivo. Por exemplo, se eu tenho uma loja de roupa e vou comprar de algum fornecedor, eu levo em consideração apenas aquilo que veste melhor, aquilo que eu gosto, como dono de loja, ou aquilo que eu vendo, ou aquilo que meu cliente vende. Porque também tem uma coisa, nem sempre eu tenho uma empresa ou trabalho numa empresa que tem produtos ou serviços voltados para o meu gosto ou para o meu segmento de clientes, né? Ou para o segmento de clientes do qual eu faço parte. Então, a gente tem que levar em consideração que muitas vezes o cliente, que não é o usuário final, ele tem critérios para definição de valor muito mais objetivos do que o usuário final, certo? Então é importante a gente levar isso em consideração. Então, quem são os intermediários? Podem ser atacadistas, agentes, empresas transportadoras, proprietários de depósitos, ou seja, todos aqueles que estão entre o produtor e o usuário final. Nessa linha de raciocínio, a gente tem, é importante a gente perceber que dentro da cadeia de suprimentos eu tenho dois fluxos. O primeiro deles, um fluxo dominante de produtos e serviços que parte do fornecedor, do primeiro fornecedor lá no início da cadeia de suprimentos, passando pelo fabricante, pelo sistema de distribuição e pelo cliente. Só que, de modo contrário, e isso aqui é muito importante, a gente tem, partindo do cliente para o fornecedor, um fluxo dominante de demanda e de projetos e informações. Por quê? Porque todos nós só consumimos aquilo que atende nossas necessidades. Então, é importantíssimo que as organizações tenham uma aproximação, tenham um entendimento daquilo que o cliente às vezes nem deseja, às vezes precisa. Então, por exemplo, imagine, vocês acham que alguém eh, sabia que precisava de um telefone celular antes das organizações passarem a oferecer, né, a disponibilizar telefones celulares? Eu acho que se fosse depender dos nossos consumidores, a gente estava até hoje ligando da rua de orelhão, né, de telefone público, né? Por quê? Porque não somos nós que temos a obrigação de inventar um produto ou serviço, mas é a partir da observação da nossa necessidade, da nossa vida, né, do nosso estilo de vida e por aí vai, é que as empresas perceberam que, primeiro, uma necessidade básica que a gente sempre teve, que tem e que sempre terá, que é a necessidade de comunicação, não estava mais sendo atendida de forma satisfatória com aqueles produtos que haviam disponíveis. Então alguém passou a perceber o seguinte, mas se ao invés de eu colocar, de fazer com que as pessoas se desloquem até um telefone, eu fizer com que o telefone esteja com cada pessoa. E outra coisa,
qual foi uma das grandes vantagens? É que no início, ou quando nós tínhamos telefones fixos, né? Uma família com 6 pessoas tinha um telefone na residência. E na medida em que a gente passou a ter telefones móveis, uma família de 6 pessoas muitas vezes passa a ter 6 telefones, ou seja, 6 linhas ao invés de uma, né? A última vez que eu vi informação sobre isso, havia no Brasil mais linhas ativas do que gente. Então, isso é um exemplo interessante de como estar atento ao consumidor faz com que a gente consiga, né, atendê-lo melhor. Por isso é que as organizações elas precisam, é, claro, ter um fluxo de produtos e serviços que atenda ao cliente, mas ele saiba também o que atender ao cliente a partir desse fluxo de informações, certo? Então, quais são os canais envolvidos numa cadeia de suprimentos? O primeiro deles é o canal de transação, que tem como função negociar, vender e contratar, para que a partir daí o canal de distribuição que se relacione ao quê? A transferência ou entrega de produtos ou serviços. Lembrando uma coisa também, viu, minha gente? É, serviços, existem tipos diferentes de serviços, como o serviço puro, onde ele não é agregado nenhum tipo de produto. Mas observe que a grande parte dos serviços, eles acabam agregando produtos, algum produto. E por isso o canal de distribuição passa a ser fundamental também para a boa prestação de serviços, certo? Então veja, o canal de transação, começando pela direita, a gente passa a ter o escritório geral de vendas, regional de vendas, distribuidor, varejistas, ou seja, até chegar ao consumidor que vai fazer toda a comunicação e o esforço de venda, né, para que o canal de distribuição, partindo da fábrica, de um depósito regional, de um depósito público, de uma entrega local, passe também a chegar ao consumidor. Então, eu só tenho a minha atividade bem feita se a partir daí eu tiver as duas atividades, tanto o canal de distribuição quanto o canal de transação, funcionando de maneira adequada. Qual a importância, então, da distribuição física? Primeiro, aproveitar o potencial de crescimento e lucro da empresa, porque eu só vendo aquilo que eu entregar, né? Ou se eu vendi, eu preciso entregar, de outro lado, e ganhar economias de escala, diminuindo o custo da compra. Então, quanto maior a quantidade produzida, levando em consideração aquele sistema just in case, né? Onde eu monto uma fábrica com uma certa capacidade de produção, né, ótima, e passo a buscar o atingimento dessa quantidade de produção para que eu produza e distribua no menor custo possível, né, que essa ainda é uma forma muito utilizada pelas empresas, apesar da melhoria do sistema de comunicação e de logística permitir uma diminuição muito grande dos estoques ao longo de toda a cadeia de suprimentos. Quais são os condicionantes de um modal de transporte? Primeiro, o canal de distribuição que a empresa vai utilizar, o tipo de mercado que eu vou atender, relacionado, por exemplo, à dispersão geográfica, número de clientes, tamanho dos pedidos e por aí vai. As características dos produtos, seja peso, densidade, fragilidade e também o tipo de transporte disponível. É claro, eu só vou transportar com aquilo que eu tenho, né, disponível para levar o material. Então, essas são perguntas, são questões que são muito importantes para a gente ter em mente na hora de escolher o modal de transporte a ser utilizado. Então, qual é o objetivo, por assim dizer, de um sistema de distribuição física? Primeiro, eu preciso criar e operar um sistema que vai atingir um nível exigido de atendimento aos clientes ao menor custo possível. Então, o conceito de sistema é um conjunto de componentes ou atividades que vão interagir entre si. E por isso aqueles conceitos que a gente tratou antes são importantes, porque a gente não pode levar em consideração apenas um fator para fazer a escolha. A gente tem que levar em consideração todos os componentes ou atividades que estão envolvidas na distribuição física para que aí, a partir daí, a gente consiga tomar a melhor decisão.
Quais são as atividades do sistema de distribuição física? A primeira delas é o transporte, né? O transporte envolve vários métodos e, para a maioria das empresas, pode representar o maior custo de distribuição, chegando até a 60%. Qual é a grande vantagem do transporte? É que ele adiciona valor de lugar ao produto. O que é que significa isso? Que se o produto não está lá para o consumidor ou cliente, ele não tem valor nenhum. Por quê? Porque um produto só vai satisfazer a minha necessidade se ele estiver no lugar, no momento que eu tiver ido buscá-lo, né? Então, o transporte é fundamental ao adicionar valor de lugar ao produto. O outro é o estoque de distribuição. Por quê? Porque o estoque de distribuição ele vai envolver o estoque dos produtos acabados que estão em qualquer ponto do sistema de distribuição, representando de 25 a 30% dos custos, né? Isso pode ter variado de acordo com o desenvolvimento, né, dos transportes, das comunicações e por aí vai. Só que o interessante é a gente saber que o estoque de distribuição ele cria valor de tempo. Por quê? Porque enquanto o transporte leva no lugar para o lugar certo, o estoque de distribuição faz com que, diminuída a distância, eu consiga fazer com que o produto também chegue no tempo certo. Depósitos usados para armazenar e que ela vai e a administração de um depósito ele vai envolver decisões sobre a seleção do local, o número de centros de distribuição, sobre a disposição dos itens, até a organização dos itens dentro daquele depósito e sobre os métodos de recebimento, armazenagem e retirada dos produtos, né? O que é algo bastante interessante. Também o manuseio de materiais, que é justamente ao transporte e armazenamento dentro do centro de distribuição, né? Que isso vai influenciar no tipo de equipamento. Por exemplo, eu tenho empilhadeiras que, sei lá, movidas a diesel e tenho empilhadeiras elétricas. Bem, então dependendo do local onde eu esteja, se ele é aberto ou fechado, eu vou utilizar uma empilhadeira elétrica ou uma empilhadeira a diesel, né? Por quê? Porque já pensou num galpão fechado, uma empilhadeira a diesel, ia transformar aquilo numa câmara de gás, né? Então a gente precisa também levar em consideração a questão do manuseio. E também a embalagem de proteção. Minha gente, embalagem é um negócio que eu não sei se vocês. É um negócio que eu gosto muito porque as embalagens o desenvolvimento de embalagens permitem a manutenção maior do produto, a proteção maior do produto, a valorização do produto, né? Então, por exemplo, se você pensar que hoje boa parte, vamos pensar no leite, na medida em que se desenvolveu uma embalagem de papel, papelão, para o leite, essa embalagem de papel, o método de envasamento e o método de purificação do leite fizeram com que um leite, um produto que durava, sei lá, uma semana, aí estou chutando, leve pelo menos 3 meses, né? Então, gerando o que a gente chama, tem muitas vezes perceber o significado do leite longa-vida, né? Então, as embalagens são assim fundamentais, né? No processo de estocagem, no processo de transporte, no processo de venda também. Processamento de pedidos e comunicação. Não adianta nada eu ter o produto certo, ter o transporte certo, se eu mandei o lugar errado. Por quê? Pela comunicação ruim. Então, o processamento de pedidos ele representa um elemento temporal da entrega, merecendo um cuidado muito mais do que especial por envolver muitos intermediários. Ou seja, comunicação complicada significa erro, né? Significa prejuízo. Observação. Levar em consideração os conceitos de compensação de custo e custo total para que a gente consiga escolher, né, o melhor sistema de distribuição a ser utilizado pela empresa. Uma última coisa que eu quero tratar hoje em relação à distribuição física com vocês são as chamadas interfaces, né? Já estudaram marketing, não já? Se sim, bem, vocês estão no sétimo, né? Então, provavelmente sim, algumas vezes.
O marketing não parte daqueles 4 P's de produto, promoção, preço e praça? Vocês perceberam que praça basicamente é gestão de materiais, distribuição física, logística, gestão da cadeia de suprimentos? Porque o produto precisa estar disponibilizado, o produto certo, que atenda à necessidade do cliente, precisa ser promovido a ponto de que as pessoas saibam que ele existe, a um preço que elas possam e topem pagar e que estejam disponíveis nos pontos de venda no momento em que as pessoas podem estar lá. Então, a distribuição física, né, tem muito a ver com a criação da demanda. Por quê? Porque uma entrega pontual, uma disponibilidade de preenchimento correto do pedido, acaba sendo ferramentas fundamentais na promoção do próprio produto. Além disso, a distribuição física também está relacionada à produção. Por quê? Porque um sistema de distribuição, né, nada mais é do que um cliente da fábrica, um cliente interno, né, da fábrica, e que os centros de distribuição vão definir a produção, né? Por quê? Porque as fábricas vão reagir às demandas dos centros de distribuição ou grandes consumidores, né, como o Walmart da vida e Companhia Limitada. Então, a localização de uma fábrica vai depender de quê? Do valor e característica da matéria-prima. Por quê? Porque quanto mais barata e volumosa, menor a distância da fábrica das fontes de matéria-prima. Então, por exemplo, por que que é interessante eu colocar uma fábrica de óleo de soja perto de onde se planta a soja? Por quê? Porque eu consigo aproveitar muito melhor, porque assim, um caminhão ele tem uma capacidade de, sei lá, vamos botar 50 toneladas. 50 toneladas de soja tem o mesmo valor econômico do que 50 toneladas de óleo de soja? Não, porque na medida em que eu processei, eu agreguei valor àquele produto, então, proporcionalmente ao valor da carga, transportar o óleo de soja sai muito mais barato do que transportar a soja. Percebeu? Então, minha gente, É, a gente, em relação ao tema distribuição física, a gente pode parar por aqui, porque até as outras lâminas são informações que interessantes, mas que a gente pode voltar no próximo encontro, dia 2 se eu não me engano, né, para que a gente conclua isso aqui. Então, meu povo, essas são as informações que eu queria passar para vocês hoje em relação à distribuição física. Então, dá uma olhadinha, né, nesse material, ver o que é que vocês têm de dúvida, porque a partir daí vocês, eu acho que tem uma série de informações importantes e correlações importantes que vocês podem fazer e a partir daí aprender um bocado, certo? Falando um pouquinho sobre o projeto de TCC, como é que vocês estão? Como é que vocês estão conseguindo desenvolver bem? Estão com alguma dificuldade? Querem algum apoio, tirar alguma dúvida? Me contem aí como é que vocês estão aproveitando que a gente não pôde se encontrar na aula na semana passada. Estão conseguindo caminhar? E aí, minha gente, reajam. Falta pouco para o semestre acabar, para o ano acabar, né? O ano está passando tão rápido. Me contem aí, tá tudo bem? Tudo no caminho? Professor, boa Vamos noite. lá? Aqui é a Pamela. Oi, Pamela, diga aí. Sobre esse trabalho de logística, eu fiquei com a dúvida só sobre a questão da quantidade de componentes, pode ser até quantas pessoas. Acho que até 3, Pamela. A Pronto, gente tá certo. utiliza geralmente padrão, né, Fábio? 3 pessoas, tá bom. Sim, geralmente é 3 a 4 pessoas. Pronto, a gente tiver um perdido, a gente aceita com 4 também. O que mais, meu povo? Professor, aquele Oi. questionário
Ah, Aquele questionário já foi lançado. Anota ou não? deixa, sim, o questionário, que foi a atividade 2 da unidade um, não foi isso? Foi, professor. É. Pronto. Eu já tenho a nota, eu posso até passar para vocês, né? Eu vou organizar e passo Porque, para professor, você vocês. colocou. É porque, Oi, professor, você oi. fez o questionário em forma de Ah, formulário. Aí só sim. anota, só quem vê, acho que é você, entendeu? E Hum, aí termina, e aí fica só para você, os alunos não vê. pronto. Quando é questionário, sai lá a nota depois. É Ah, por isso. pronto. Não se preocupe não, viu? A notícia que eu posso dar é que foi bom. O resultado foi interessante. Mas eu passo para vocês, viu? Eu vou fazer uma listinha e aí eu coloco em algum lugar e aí aviso a vocês, certo? Se eu consigo fazer essa semana ainda isso aí. E aí, de repente, a gente até. Certo. Mas. é, Sim, Flávio, você estava falando que eu fiz como formulário e se fizer como questionário aparece, né? Pronto, bem. Isso. Pronto, beleza. Que bom. O que mais, minha gente? Na disciplina professor de TCC, eu acho que Sim. teve também alguma confusão, porque tem uns espaços lá para postagem, né? Eu só postei no meu polo de Juazeiro. Aí eu Ah, cheguei também a sinalizar para o tutor Danilo, ele disse que ia falar com o senhor. Na minha que- tu, no ah, meu grupo mesmo, a gente é como se a gente não tivesse recebido avaliação. A gente recebe o feedback que foi avaliado, só sim. que aí aparece lá nota zero. A gente pegou e entrou em contato, mas aí quando eu falei com o Danilo, ele disse que ia ver com o senhor, porque é como se ele Pronto. não conseguisse dar um retorno. Tá. Qual é o seu grupo, Pamela? Paulo de Juazeiro. Juazeiro? Isso, Tá. Aí foi a de TCC, né? isso, TCC, da primeira Pronto. unidade. Primeira unidade. Pronto. Não se preocupe, não. Que povo de Juazeiro eu ia dar zero mesmo para todo mundo, mas já que você tocou no assunto, não se preocupe, não. Que eu vou dar uma olhada lá. Unidade um, né? Pronto. Faço com vocês, não. Juazeiro é uma cidade que a gente tem um carinho muito grande, né? Sim, minha gente. O que mais? Dúvidas, comentários, dificuldades? Aparentemente o pessoal está conseguindo desenvolver bem, né, professor? Eu Então, estou torcendo para que isso seja a mais pura verdade, né? Mas, gente, essa assim, deixa eu dizer, a gente tem um modelo, né, de formação que a gente precisa aproveitar esses momentos que a gente está junto para que a gente possa interagir mesmo, tirar as dúvidas, as dificuldades e tal, porque senão a gente fica muito só nesse processo, né? E eu acho que quanto mais a gente interage, vocês com os colegas, em relação. é, eu acho que mais a gente ganha em relação à nossa formação. Então, assim, claro, se não tem nada, não tem nada, né? Mas se vocês aproveitam, a gente acaba enriquecendo muito mais a nossa formação através dos encontros. Diga, Pamela. Professor, ainda Oi. sobre TCC, a gente teve agora Ah, na segunda unidade o referencial teórico, né? E, se eu sim. não me engano, na terceira unidade vai ser a metodologia. A gente Uhum. estava com uma dúvida sobre a nossa, como seria a nossa metodologia, né? A gente pensou em utilizar questionários. Só que a gente estava com uma dúvida, porque a gente não sabia se podia aplicar, porque a gente teve uma aula com a professora de estágio, onde Sim. ela falou que para aplicar questionários tem que ter todo um cuidado. Acho que devido a alguma norma, alguma lei, algo assim. A gente Hum. ficou meio receoso se iria trabalhar com questionários ou não. O questionário seria na intenção de estar pegando a opinião mesmo dos condôminos, né? Já que a gente fala sobre a Sim. gestão de conflitos Uhum. dentro do É, condomínio.
Eu acredito que ela deve ter falado em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, né, LGPD, né? Porque aí é interessante dar uma olhadinha em relação quais são as limitações. Eu vou procurar isso para ver se eu consigo passar para vocês uma informação sobre esses cuidados que é preciso ter em relação ao questionário. Mas olha só, metodologia. A primeira coisa que você faz é assim, o entrevista ou questionário são métodos de coleta de dados, certo? Só que antes disso, a gente define o seguinte: meu estudo é um estudo quantitativo ou qualitativo, né? Ou seja, o quantitativo é aquele que eu vou utilizar uma hipótese e vou comprovar esta hipótese a partir de dados numéricos, muitas vezes, né? É, comprovando se aquilo que eu utilizei como hipótese, ele se. Então, eu vou dizer o seguinte: eu posso usar como hipótese que no mercado imobiliário, na cidade tal, 70%, a grande maioria, né, dos consumidores potenciais estão buscando, né, determinado tipo de empreendimento. Aí eu faço um questionário. E eu posso, de repente, a partir desse questionário e da análise dos dados que eu coletei, eu posso confirmar a minha hipótese ou, de repente, descobrir que a minha hipótese não foi é, é, confirmada porque os consumidores me disseram outra coisa. Agora, do ponto de vista qualitativo, eu posso utilizar, o pessoal não chama de hipótese, chama de premissa, né? Então, eu posso fazer uma análise qualitativa de determinados, sei lá, eu posso fazer uma análise qualitativa do mercado imobiliário em Juazeiro, por exemplo, né? Onde eu vou levar em consideração uma série de fatores. Então, eu vou fazer uma descrição, uma descrição, eu posso fazer uma análise, por aí vai. Sendo que para isso, então assim, eu tenho ou um estudo de caso, onde eu posso pegar determinado bairro, ou determinada empresa, ou determinado grupo de clientes e por aí vai. Então, para isso, eu vou utilizar o método. Então, assim, a metodologia, eu tenho que verificar qual é o tipo de pesquisa, qual é o método que eu vou utilizar, que pode ser estudo de caso, que pode ser levantamento biográfico, que pode ser, né, uma série de outras, e dentro disso, quais são os métodos de coleta de informação, que pode ser dados secundários, onde eu vou buscar livros, né, artigos e por aí vai, ou dados primários, onde eu vou buscar na fonte, através de quê? De questionário, de entrevista, de observação, né, participante, e por aí vai. Certo? Então a metodologia vem muito. Eu não sei se eu passei para vocês um modelo, eu acho que eu coloquei meu trabalho, que eu acho que pode ser uma ajuda boa. Porque assim, é importante a gente definir qual método que a gente vai utilizar, mesmo que a gente até possa mudar depois, mas não seja recomendável mudar, né? Para que a gente saiba qual é o caminho que eu vou percorrer para atingir o resultado que eu desejo, certo? Certo. A gente pensou Hum. até em, em tentar fazer dos dois modos, né? Quantitativo e qualitativo. Aí, nesse caso, a gente pensou em consultar documentos também, fazer a pesquisa documental, né? Documentos Sim. do próprio condomínio. Uhum. E a gente também pensou em fazer essa questão dos questionários, né? Só que a gente ficou um pouco receoso por não entender tão bem sobre essa questão da lei. E a gente ficou com medo de fazer algo que pudesse comprometer a nota do TCC. Eu acho que você pode fazer, assim, você não, é necessário identificar as pessoas? Não. Então você Pronto. pode fazer um formulário eletrônico que não identifique as pessoas, ou um formulário que as pessoas não precisem se identificar e que você possa passar. Isso já contribui bastante, porque você não está expondo dados de ninguém, ou até as próprias informações que você coletar, você não vai estar coletando dados de ninguém, né? Como, sei lá, CPF, né? Ou dados que sejam sensíveis. Mas eu vou dar uma olhadinha direitinho
em relação à LGPD para ver quais são os cuidados que vocês devem ter para que eu passe para vocês e aí vocês fiquem mais tranquilos. Mas em relação à nota do TCC, não se preocupe com isso não, viu? Se preocupe da gente ser preso, mas com a nota em si não tem problema nenhum não, viu? Porque eu acho que a gente está buscando o melhor caminho, viu, Pamela? Pronto, tá certo. E se a gente quiser também, durante o texto, a gente citar algumas situações de conflitos no condomínio, a gente pode estar fazendo isso, como o senhor falou, né? Sem identificar ninguém. Sim, de Citar preferência. situações, porque tem Sim. algumas situações específicas, né, que a gente encontra, mas a Aham. gente não quer citar ninguém por conta da lei, aí a gente pode estar colocando, né, no texto. Pode, pode. Ou então até você, assim, você pode não identificar o condomínio também, que eu acho que é importante, porque assim, o importante é você tá analisando determinadas situações. Você não está analisando o condomínio em si, né? Você está analisando algumas situações que ocorrem dentro sei lá, da vida em condomínio. Então, você não precisa identificar o condomínio em si, você não precisa identificar as pessoas, você pode utilizar dessa forma, entendeu? Que o seu trabalho mantenha a qualidade, no sentido que você está fazendo uma análise sobre determinado aspecto da vida, né, dentro de um condomínio, mas não expondo o condomínio, porque quando você diz assim, eu não disse as pessoas, mas eu estou dizendo o condomínio, aí eu já estou expondo quem mora lá, né? Entendeu? Então, eu acho que se você tiver esse cuidado, já ajuda bastante. Então, assim, um condomínio na cidade, né, de Juazeiro, por exemplo, e aí você toca o barco, ok? Ok. Uhum. Meu povo, alguma coisa a mais? Professor, Oi, uma dúvida. Ainda diga não tudo. foi atribuído nota ao fórum da primeira unidade, correto? Eu vou verificar isso, mas eu acredito que sim. Mas eu vou verificar porque parece que se for mesmo retorno que Pamela falou, que ele não conseguiu atribuir nota. Mas eu vou fazer o seguinte até. Eu vou fazer uma planilhazinha com o nome de todo mundo. E a partir daí já vou somando as notas, né, da primeira unidade, o que é que a gente já tem e já passo para vocês. Tá bom? E Certo, aí vocês ficam sabendo as notas da atividade um e 2 da unidade um completa, aí a gente já está na unidade 2. A gente vai fazendo isso e eu vou, a partir das notas que forem sendo colocadas, a gente vai Essa aluna que falou aí é atualizando. de qual polo, professor? Gabriela, foi Gabriela, não foi? Que polo é o seu, Gabriela? Juazeiro. Juazeiro. Ah, Você então está deve ser o mesmo caso mencionando de, que não de tem Pamela. nenhuma nota, é isso, Gabriela? Exato, porque assim, na primeira unidade eu estou com nota na introdução, Uhum. aí quando vai para o fórum não tem Não atribuído nota aparece. nem Eu vou zero, dar, nem eu vou dar uma olhadinha, que pode ter sido alguma coisa na, na, na organização, né? Nos parâmetros. Eu dou uma olhadinha, não se preocupe não, viu? Eu acabei de dar uma olhada aqui, professor. Oi. Gabriela realmente está sem nota no fórum. É, Hum, acabei de conferir aqui, ela está sem nota. E em relação à parte da introdução, tem 4 alunos de Juazeiro também que está constando nota zero. Não sei se foi algum erro, provavelmente sim. Jeane, deixa eu ver aqui. Jeane, será que ela está ouvindo? Jane? Jeane, do polo de Piauí. Porque Hum. eu sou do polo de Piauí, que eu sou do polo de Piauí. Jeane, você verificou se o seu tem notas? Ó, o meu tá com a nota, mas quando vem cá para a etapa das notas, também tô sem a nota. Agora cá, no feedback, tem a nota. Aí quando vai Hum. para cá, para a parte De da onde, frente das notas, que não tem. não Só tá, né? tem, só Comigo tem, acho também que tá assim. referente só uma. Todo Pronto. fórum Deve ser da alguma idade coisa um. de parâmetro. Eu vou dar uma olhadinha nisso, É, viu? deve ser, porque o polo de Piauí, o que já foi, eu já corrigi tudo. Só o formulário, que eu não sei, porque Uhum. a gente não vê, entendeu?
Mas o Piauí Uhum. eu já corrigi. O que tinha de corrigir, eu já corrigi. Pronto. Ô, Flávio, o meu também tá Assim, faltando só a nota é do fórum, referente a da unidade de 1. é, é- é referente da orientação TCC que eu estou falando, viu? Tá. Tranquilo, eu vou dar uma olhadinha, vou dar uma olhada por lá. Deve ser alguma coisa de parâmetro, a gente resolve. E se não resolver por lá, eu faço uma planilha e boto as notas de todo mundo para vocês terem acesso. Tá bom? Não se preocupe, não. Ok, professor. Jonathan falou alguma coisa? Não, eu Rapidinho. falei que a minha situação é parecida com a de Pronto. Jeane. Só tá Beleza. faltando a nota do fórum. Da Pronto, vamos unidade 1. pelo. Tem um lado bom, tá todo mundo no mesmo barco, né? Isso quer dizer que foi algum problema de parâmetro. Exatamente. Então, pronto. É isso, minha gente. Algo mais? Podemos terçar, né? Não é a sexta, mas já é alguma coisa. Então, pronto. Vamos nos despedir. Qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, podem entrar em contato, viu, gente? Estou à disposição de vocês e vamos fazer belíssimos trabalhos para que um projeto legal facilita muito a vida de vocês no semestre que vem, tá bom? Então, mais boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus e que a gente se vê na próxima semana, certo? Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, querido. Um abraço, viu? Boa noite a Boa todos. noite, professor. Até mais.